Boa tarde, mulheres. Boa tarde. Boa tarde, irmãs queridas. Raquelzinha, a vovó de 2023, minha amiga querida. Aleluia. Camila, sejam bem-vindas. Que bom que nós estamos aqui. Cris, minha amiga, minha companheira. Estamos aqui para mais uma live. Para mais uma live de vida no Espírito. Aleluia. Meu Deus. Esse é quem o Senhor é, Senhor. Aquele que abre um caminho no deserto. Caminho. Aleluia, no deserto. Aleluia, o Senhor é poderoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é poderoso. Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo já está aqui. Como eu tô animada. Tô um pouco rouca. Graça e paz, Lucineire. Graça e paz, eu vi você aqui, Joelita. Como eu tô animada, irmãs, tô um pouco rouca de tanto que eu gritei ontem. De tanta glória e aleluia que eu dei ontem no congresso. Hoje ainda tem mais. Nós vamos estar ali no Congresso Benditas, aqui em Goiânia. Meu Deus, que tempo precioso, minhas irmãs. Que coisa extraordinária é poder estarmos, né, na unidade do corpo, na comunhão dos irmãos. É muito maravilhoso. Eu amo. Tiago Rondon, seja bem-vindo, meu querido. Deus é um Deus de milagre. Luz na escuridão. Meu Deus. Este é quem o Senhor é. Glória a Deus. Hoje já tive um dia bem corrido por aqui. Como que estão todas vocês? Vamos começar aqui essa live. Você ainda não entrou. Carol Pacheco, seja bem-vinda. Vai convidando aí. Se você quiser convidar mais alguém, essa live vai ficar salva. Hoje é meu aniversário de casamento. Já saí para almoçar ali com o meu gato. Voltamos agora, já bem na hora de gravarmos aqui a live. Coisa boa, irmãos. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E como eu sempre falo aqui para vocês, como as coisas de Deus, como que andar debaixo de uma palavra, guiada pelo Espírito Santo, né, dirigida pelo Espírito Santo, as coisas, Regiane, elas vão fazendo sentido para você. Você começa a entender, é como um localizador. Sabe esse localizador que a gente usa para enviar a nossa localização? Pastora Fabiana, tava aqui agora, ó. Coloquei essas pecinhas aqui. Depois eu vou falar um pouquinho dessas joias lindas aqui, dessas semi-joias, dessa pulseira aqui maravilhosa. Depois eu vou contar um pouquinho para vocês. Quero deixar aqui uma ótima dica, uma oportunidade de trabalho para você. Pastora Fabiana, Limeira, Fabiola, sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas. Então, coisa boa é viver nesse localizador. Tendo esse localizador, o Espírito Santo, né, como seu guia, como sua localização. Porque ele te atualiza em tempo real. Da sua atualização no seu caminho profético, né? Ele te põe, né, dentro da realidade, ele te dá clareza, né? Ele localiza você, isso mesmo, é uma localização em tempo real de onde você está, né, no seu caminho profético. Irmãos, e ontem, testemunhando um pouquinho aqui com vocês, eu pude ver, né, que a gente pode, como que o Espírito, ele é o mesmo Espírito. Ele é um só Espírito, né, com Deus. E ontem eu estive ali ouvindo, né, aquelas mulheres ali cheias do Espírito Santo, ministrando louvor, ministrando a palavra, né, e como aquela presença estava ali tremenda, e tudo que foi falado ali, irmãs, tudo que foi falado ali foi uma completude, foi assim, foi um entendimento, foi, né, hoje eu sei que continua, vai continuar, mas assim, vem o entendimento, as coisas vão fazendo sentido, as peças, elas vão entrando no lugar certo. E hoje nós vamos falar aqui de um assunto, assim, que Deus tem colocado no meu coração, que desde quarta-feira o Senhor está ministrando essa palavra no meu coração,
Mas da madrugada de quinta para sexta-feira, Deus, né, aumentou a temperatura do entendimento, né, dessa palavra. Acho que quanto mais a gente ora em línguas, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente, né, medita na palavra. E eu tava meditando sobre uma outra coisa. E nós vamos falar aqui sobre, né, a maneira como Deus age, irmãos. Porque parece que o caminho de Deus, e às vezes o caminho que Deus usa para nos direcionar, o caminho que Deus usa para que a gente cumpra o propósito, é um caminho, às vezes, até meio sem cabimento para nós, se a gente pensar naturalmente. É um caminho totalmente contraverso ao caminho que seria até correto. Talvez seria até um caminho mais curto. Mas hoje eu quero falar, nós vamos falar um pouquinho disso. Mas antes da gente falar disso, eu queria compartilhar com você o que a gente viveu ali. Quem acompanhou as lives da semana passada, viu que alguma dessas lives eu falei sobre, né, que o Espírito Santo estava nos trazendo um poder de superação. Que o Espírito Santo estava, acho que foi na quarta ou foi no quinto dia da sequência das lives que a gente fez pela manhã. A Sua Fé Funciona. Quem ainda não assistiu, assista nessas lives. Você vai ver que em algum momento dessas lives o Espírito Santo trouxe a mim essa questão de superação. É tempo de você superar. O Espírito Santo, né, espera que a gente supere algumas coisas que a gente precisa de verdade decidir superar e deixar para trás. E abrir mão e deixar para trás. E entrar no lugar, né, do novo de Deus. E Deus falou isso comigo muito naquela semana, né, das lives. E continua falando. E ontem Deus usou aquelas mulheres ali, irmãos, para trazer a mesma clareza, esse mesmo entendimento. O meu localizador, assim, em tempo real, o Espírito Santo, me localizou de novo no meu caminho profético. E eu sei que muita gente tem sido aqui, tem feito uso dessa localização por meio do Espírito Santo. E também por meio da palavra do Espírito, né, e dessas lives aqui tem se achado, né, em espírito. Tem se achado, como a Bíblia diz, em espírito. No lugar espiritual, da jornada da fé da qual você anda. Então foi muito poderoso. Eu sei que hoje vai ser ainda mais poderoso. Quando eu sair daqui hoje, eu já vou... Tô até com a minha pulseirinha aqui, ó. Benditas, únicas. Que foi... Parou aqui porque minha mãe tava me telefonando aqui bem na hora. É você entender que uma das coisas mais poderosas que nós podemos receber na vida é receber a identidade de quem nós somos. É receber de Deus a validação, por meio do Espírito Santo de Deus, de quem você é. E foi muito falado ali ontem sobre que o Senhor, Ele não quer nos formar. Ele não quer fazer de nós todos iguais, nos formatar segundo um padrão. Deus não quer fazer isso conosco. O Senhor não quer nos fazer isso. Ele nos fez únicas. Ele nos fez filhas amadas, né? Nós nos tornamos, por meio da salvação, desse encontro que nós temos tido com o Senhor, filhas amadas, únicas, benditas. Cada uma de nós carrega algo, né, que está disponível para a vida de uma outra mulher, de uma outra pessoa. Então, assim, tudo, né, irmãos, é um só Espírito. Quando nós nos unimos com o Senhor, nós nos tornamos um só Espírito com Ele. E ali ontem eu fui agraciada, né, por aquela certeza, por aquele testemunho interior de ouvir, né, o que aquelas mulheres falavam ali, o que foi transmitido ali, fez todo sentido, né, para o lugar da fé, para o lugar profético, no lugar profético aonde eu tenho andado. E eu sei que muitas de vocês também. Nós somos únicas, amadas, benditas. E se o Senhor nos fez livres, nós somos livres para ser quem nós verdadeiramente somos. Quem Deus nos criou para ser. E teve um momento assim, que eu quero também que deixar, né, compartilhar com vocês, né, que a Virgínia ali ministrou, que ela falou algo que foi muito maravilhoso. Que ela falou assim: irmãos, eu não sou fofa. Ela foi muito íntima, ela foi muito verdadeira, ela foi muito... Quando ela disse, eu não sou fofa. E não tem nenhum problema, porque eu não sou fofa. Mas assim, não é porque eu não sou uma mulher fofa, entendam, discernam aqui.
que eu tô dizendo. E eu me identifiquei muito com isso, porque eu também, irmão, não sou nada fofa, né? Eu sou sanguínea, eu sou muito verdadeira, eu sou muito realista. Quem me conhece sabe que eu falo mesmo, né? Aquilo que Deus quer que eu fale, eu falo. Claro que o Senhor tem me dado uma graça para que eu transmita, né, o recado dele com amor e com uma graça, né? Para que aquilo venha edificar, levantar, né, e transformar vidas. Mas assim, foi muito maravilhoso ser exposto àquele ambiente, né, onde várias mulheres ali são mulheres pensando fora da caixinha. Porque o Senhor quer nos levar para pensar fora da caixinha. Nós precisamos assumir quem nós somos, nossa identidade. Então assim, isso foi muito maravilhoso. Eu não podia deixar de compartilhar isso aqui com vocês. Porque existe uma graça, né? A multiforme sabedoria de Deus, do Espírito Santo de Deus. Essa é a multiforme graça do corpo de Cristo. As nossas diferenças, né? Aonde eu não atuo, a Fabiola atua. Aonde, né, eu não atuo, a Eliane atua, a Raquel atua. Aonde eu não chego, mas existem outras mulheres que acho que chegam, agindo no mesmo espírito, né, debaixo da mesma ordenança, com direções diferentes, né, como flecha que acerta o alvo. E assim também são os homens. Aqui eu também falo aqui, eu sei que para homens testemunham que ouvem as minhas lives. Minha mãe não para de me ligar, acho que ela esqueceu que eu gravo a live agora. E assim, e hoje eu queria falar algo com vocês, aproveitando toda essa deixa, aproveitando todo esse entendimento profético do qual, né, eu estou, do qual eu tenho vivido. E eu não podia falar com vocês senão do que eu tenho vivido com Deus, do que eu tenho experimentado. E essas madrugadas com Deus têm sido assim maravilhosas, irmãos, porque parece que quando eu chego aqui no meu lugar, né, de estar com Deus, né, de estar com o Senhor, Ele já está. Porque na verdade Ele me atraiu, é Ele que nos atrai. Né? Não é nada que a gente faça, não tem nada que a gente venha fazer, o que a gente deixa de fazer. Leandro, querido, seja bem-vindo. É a fé que a gente tem que impressiona a Deus. Então, assim, eu fico muito feliz quando com esses ajuntamentos, né, de mulheres, com esses momentos que a gente tem, porque a gente vê como Deus é bom e como Deus, Ele é fiel. E como Deus tem responsabilidade com a palavra dele, que a multiforme graça dele e a sabedoria dele está funcionando na minha vida e na vida de tantas outras mulheres. E como foi dito ali, não há motivo para competição. Porque cada nós carregamos algo único, né? Te amo, minha filha, te amo, sua avó não para de me ligar, avisa pra ela que eu tô gravando a live. Te amo, Ana. Então é a multiforme sabedoria que nos faz sermos mulheres diferentes. E graças a Deus por isso, por essa diferença. O que nos une é o Espírito Santo de Deus. É quando nós nos unimos com o Senhor e nós nos tornamos um só Espírito com Ele, né? Isso faz de nós uma unidade. E ali eu pude, mãe, seja bem-vinda. Por isso que eu não te atendi, porque eu tô gravando a live. Não tem como eu te atender, mãezinha querida. Então, é muito maravilhoso você entender que o que você tem, outra mulher não tem, né? Mas que o que a outra tem, foi falado de coisas muito gloriosas e muito preciosas e únicas ali, que aos poucos eu vou poder compartilhar com vocês. Mas hoje eu tenho uma palavra de Deus, né? Algo que tem sido ministrado ao meu coração, né? A respeito do Senhor, a respeito de quem Deus é, a respeito de um entendimento, né, que todas nós precisamos ter acerca de muitas coisas. E Deus tem ministrado no meu coração a palavra de Êxodo, né, sobre Moisés, sobre toda a história de Moisés, sobre o povo hebreu, desde quando José estava ali no Egito, né, desde quando José ali, né, o primeiro de Faraó, José se tornou aquele homem, né, da confiança de Faraó. Então ali começa toda a história, né, do povo hebreu ali no Egito. Depois José morre, o faraó de José morre, daí vem outros tempos, daí o povo hebreu se torna escravo ali no Egito. E eles vivem 430 anos, diz a Bíblia,
Nós vamos aqui ler um pouquinho. Depois você vai ficar de tarefa de casa pra você, gente, porque eu leio tanto. Que eu vou indo, aí eu falo, eu vou ler só o capítulo 14. Daqui a pouco eu tô lendo 13 pra trás, eu tô lendo 12. Aí eu tô lendo 11, eu tô lá no começo da história. Depois eu vou lá pro 14 de novo. Isso é maravilhoso. E a gente vai entendendo, né, aquilo que Deus tá querendo falar. E as peças, né, espirituais, os entendimentos espirituais, para que você caminhe dentro daquilo que Deus tem para você, começa a fazer sentido. E Deus começou a falar comigo sobre quando o Deus resolveu que ia tirar aquele povo do Egito, que ia libertar o povo dele, o povo hebreu do Egito. E como, né, os caminhos que Deus usou para libertar aquele povo do Egito e das situações que eles viviam de escravidão. Porque Deus não nos criou. Nós somos filhos de Deus, filhas amadas. Nós não fomos criadas para ser escravas de nada, de um sistema. Escravas de nenhum tipo, né, de imposição. Você é livre. E eu digo a vocês, a amplitude da palavra que diz que aonde o Espírito do Senhor está, ali é liberdade. Há uma amplitude muito grande nessa palavra. Que hoje você começa essa live aqui junto comigo, entendendo que você é livre. Você é livre, você verdadeiramente é livre para ser quem Deus te formou para ser, quem Deus te chamou para ser, quem Deus te criou para ser. E voltando para esse histórico, né, aqui de Êxodo, a gente já tá falando, você já pode abrir na sua Bíblia aí. Antes disso, eu quero ler com você aqui 1 Pedro. Vamos começar aqui por 1 Pedro. Depois eu vou contar aqui um pouquinho pra vocês sobre essas peças maravilhosas aqui da pastora Fabiana, que eu sei que é uma grande oportunidade de trabalho, uma grande oportunidade para você empreender, mulher, você que tá atrás de uma oportunidade, está orando, né, aguardando uma oportunidade de empreender. Hoje eu vou te dar uma dica aqui tremenda. Você é livre, Fabiana, para ser quem Deus te criou para ser. Você não precisa ser igual a fulano e nem ciclana. Você não precisa orar tantas horas e nem tanto tempo. Você não precisa fazer nada, porque nada que você fizer ou deixar de fazer vai impressionar Deus. A única coisa que impressiona Deus é a sua fé, é a nossa fé. Então aqui em 1 Pedro, capítulo 3, aliás, segundo Pedro, Denise Bueno, sejam bem-vindas, vão entrando, convidando outras pessoas. Você é livre, isso é muito forte. Todas as escamas que te prendiam caíram. Todo o medo, toda a ansiedade, tudo aquilo que te paralisava. Você hoje tem toda a autoridade, faça uso dela, para que você assuma quem você é em Cristo Jesus. Para que você se sinta amada, aceita pelo Senhor. Se você é divorciada, né, talvez você é conhecida, divorciada, como foi dito ali ontem, foi muito forte isso pra mim. Talvez você é conhecida, a viúva. Talvez você é abandonada, traída, a mãe do autista. A gente falou muito comigo essas palavras ali. E eu tô aqui compartilhando com vocês, porque as coisas boas, elas precisam ser compartilhadas. E eu não tenho o menor problema em dividir com vocês o que eu recebi ali ontem. Porque eu sempre tenho para dar, mas eu também preciso receber. E eu recebi muito, irmãos. Fez muito sentido para mim. E eu louvo a Deus, porque eu posso me assentar e ouvir da vida dos outros irmãos. E ver o corpo de Cristo, a multiforme graça do Senhor, operar através, né, da vida dos irmãos, daquilo que Deus tem falado ao coração de outras mulheres, de outros homens, de Deus, acerca desse tempo. E aí o localizador, o Espírito Santo, te localiza na hora do lugar profético que você está. Então, 2 Pedro, capítulo 3, começa assim, ó, vamos lá. Eu vou ler um pouquinho até chegar aqui no versículo chave. Depois a gente vai voltar lá para Êxodo, quando Deus liberta o povo do Egito. Hoje Deus marcou esse dia, irmãos. Hoje o Senhor, o Pai, o Altíssimo, seu Pai, marcou esse dia para libertar você de uma vez por todas. Você já foi verdadeiramente livre, mas essa consciência, ela cai hoje pra você. E você vai entender. Você vai pegar algumas chaves espirituais aqui, você vai ter clareza de algumas coisas sobre essa liberdade, sobre essa libertação, da qual hoje você vai receber de Deus. Faraó foi convencido, irmãos. Faraó foi convencido a libertar o povo de Deus. E eu digo pra você, Faraó foi convencido. O mal não tem mais jeito, deu ruim pro diabo. Porque ele tem
quis te soltar, né? Essas amarras que te prendiam, dessas correntes do engano, essa tristeza profunda do seu coração, essas correntes que você arrastava de um lado para o outro, essa circunstância que parecia não ter fim, ainda que elas não mudem, irmãos, mas eu quero dizer para você, você vai mudar. A partir de hoje você é livre. Você sai desse cativeiro que te prende. E você vai entender. Então, segundo livro de Pedro, capítulo 3, versículo 1 diz, né? O título é O Dia do Senhor se aproxima. Amados, esta é a minha segunda carta a vocês. E em ambas procurei refrescar sua memória, incentivá-los a pensar com clareza. Pense com clareza, irmãos, sobre o seu caminho profético, sobre o seu chamado, sobre aonde você está na sua jornada de fé. Pense com clareza. Jesus te deu esse cérebro, me deu esse cérebro, para que a gente pense, crente, seja um crente pensante. Seja um crente que pensa a palavra de Deus, pensa no Espírito. Você tem a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo. Se lembre do que disseram os santos profetas há muito tempo atrás e do que ordenou nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos que lhes enviou. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 agora. Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores, que zombarão da verdade, seguirão os próprios desejos, dizendo: o que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Versículo 5. Eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus. Aleluia, vai pegando aí. E a terra seca. Há muito tempo, ele fez surgir em meio às águas. Depois, com água, destruiu todo mundo antigo no dilúvio. Versículo 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Versículo 8 agora. Logo, amados, não se esqueçam disso. E esse é o versículo chave, que vai trazer um contexto aqui para o que nós vamos falar. E você vai lembrar dessa palavra aqui que a gente vai falar sobre Moisés, sobre a libertação daquele povo. Havia chegado o tempo. Deus... tem uma coisa aqui tremenda, que a palavra fala que Deus, naquela noite, ele vigiou, ele ficou em vigia. A palavra diz isso em Êxodo, eu vou ler para vocês. Ele ficou em vigia para libertar o povo dele daquele cativeiro. Então, quando Deus decide libertar alguém, irmãos, quando Deus decide fazer findar uma situação na vida de alguém, quando Deus decide enviar o anjo e colocar limite na situação, não tem mais jeito. Então, hoje é o dia, e eu digo isso para você pela fé, debaixo do Espírito Santo, o Espírito profético desta palavra. Eu digo para você que hoje o Senhor decidiu libertar você do cativeiro, libertar você do domínio das trevas que tem influenciado a sua mente, as suas emoções. Deus hoje te dá, né, um fôlego novo para você andar a segunda, a terceira, a quarta milha. Deus está agindo com poder na minha vida e na sua vida para te libertar de uma vez por todas. Não há retrocesso para você. Não pense em retroceder. Pare de ficar querendo lembrar do que passou, do que ficou para trás. Muitos de nós se veem em situações até de sentir saudade daquele tempo do deserto do qual eu e você estivemos. Mas Deus diz para você, não tem retrocesso para você. Nada, não existe pensamento de retrocesso que seja de Deus. Entenda isso, Deus sempre vai te levar para frente. A eternidade começa aqui. Deus não tem negócio com o passado. Deus não tem negócio com o passado. Para de querer buscar resolver sua vida no que está no passado. Olhe para frente e caminhe. E aí, Pedro continua aqui no versículo 8. Logo, amados, não se esqueçam disso. Para o Senhor, aleluia, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa. Aleluia. Como pensam alguns, pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês. Na verdade, repetindo, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Como pensam alguns, pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês. Não deseja
que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Um dia é como 1000 anos para Deus. E 1000 anos é como um dia. Irmãos, isso é muito forte. E quando a gente vai pensar, e aqui eu já quero começar a ler com vocês aqui sobre esse momento que chega, né? Do êxodo de Israel do Egito, aqui no capítulo 12 de Êxodo. E a gente vai dar uma lida no 12, no 13, eu vou pular lá pro 14. E depois você vai ler isso. Você vai ler, você vai pegar sua Bíblia de papel, ou sua Bíblia, e você vai ler e Deus vai falar com você. O Espírito Santo de Deus vai te instruir, você vai entender o que Deus está falando aqui com você. E aí fala que aqui no versículo 1, aliás, 31 do capítulo 12 de Êxodo, o êxodo de Israel do Egito. Êxodo quer dizer vitória, êxodo. Ganhou, venceu. Né? Foi com êxodo que Israel saiu do Egito. E olha só, eu vou ler algumas coisas que vão trazer clareza para você. No meio da noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Isso você vai entender que já tinha passado todas as pragas. Se você não conhece a história de Moisés, vai ler o livro de Gênesis, lê o livro de Êxodo, que você vai entender. Lá quando começou com José, até aqui, né, quando Moisés já havia sido levantado, Moisés já tinha passado os 40 anos no deserto. Depois que ele, né, foi criado pela filha de Faraó, como Faraó, ele foi criado pela filha de Faraó como Faraó. Isso, e ele, aqui nessa parte, nesse contexto aqui de Êxodo 12, 13, 14, Moisés já tinha passado, já tinha saído do Egito, né, já tinha vivido os 40 anos no deserto. E aqui ele volta. Né, ele volta trazendo uma palavra para Faraó e Faraó não aceita aquela palavra. E Deus então vem movendo situações, né? Vem trazendo situações, as pragas, e que se você não conhece essa história, vai ler. Até que Faraó, aqui diz que no meio da noite, o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: saiam daqui. Ordenou ele: deixem meu povo. Tamanho era o que aquele homem estava, né, aquele homem do mal, aquelas que ali representavam as trevas, né? O senhor dos escravos do povo de Deus. Ele pede: por favor, saiam daqui. Deixem o meu povo e levem os demais israelitas e vocês. Vão e adorem o Senhor como pediram. Versículo 32. Levem seus rebanhos como disseram e sumam daqui. Vão embora, mas abençoe-me antes de sair. Os egípcios pressionavam o povo de Israel para que deixasse a terra. Antes, pois pensavam: vamos todos morrer. Porque Faraó, a praga já havia atingido até o filho de Faraó. E aí no versículo 36, vamos pular para o 36. O Senhor fez os egípcios serem bondosos com o povo, de modo que lhes entregaram tudo o que pediram. Assim os israelitas tomaram para si riquezas dos egípcios. Aí você vai lá para o versículo 40 do capítulo 12 de Êxodo. O povo de Israel tinha vivido 430 anos no Egito. Na verdade, essa grande multidão do Senhor deixou a terra exatamente no dia em que se completaria os 430 anos. Não se esqueça do que a gente acabou de ler em Pedro. 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então aqui era 430 anos segundo a Bíblia. Mas para você pode ser 43 dias. Talvez eu não sei o que ia acontecer, 43 meses. Ou quem sabe 43 anos mesmo. Que você tem vivido uma situação de escravidão. E o Senhor passou a noite. Olha isso, versículo 42 do livro de Êxodo, capítulo 12. O Senhor, irmãos, o Senhor mesmo, está escrito aqui, ó. Ele está maiúsculo. O Senhor, o Todo-Poderoso, nosso Pai. O seu Pai. O Criador de todas as coisas, o soberano, o eterno. A Bíblia diz que o Senhor passou a noite toda em vigília para tirar o seu povo do Egito. Essa, portanto, é a noite do Senhor.
e deverá ser celebrada por todos os israelitas de geração em geração. Aí aqui vai falar aqui sobre as instruções sobre a Páscoa. Vai falar sobre como que as coisas deveriam funcionar aqui na Páscoa. E aí já no capítulo 13 de Êxodo, né, vem falando sobre a consagração do primeiro filho, né? O Senhor disse a Moisés, consagre a mim todos os primeiros filhos dos homens. Aí vem no capítulo 3, então Moisés disse ao povo, capítulo 13, versículo 3. Então Moisés disse ao povo, este é um dia a ser lembrado, é o dia que vocês deixarão o Egito. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Eu estou aqui como uma profeta de Deus, para te dizer, este é o dia que eu e você deixamos o Egito. Na verdade, o entendimento veio para mim na madrugada de quinta para sexta-feira. E ontem Deus usou aquelas mulheres ali poderosas, aquele ambiente, usou aquele lugar para confirmar tudo o que ele já tinha me dito na madrugada. E eu tô aqui para compartilhar com você e para profetizar sobre a sua vida. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para te tirar do Egito. Hoje, de fato, é o dia que o Senhor falou, não tem mais. A palavra disse aqui, ó. E eu quero aqui parafrasear para sua vida. O Senhor está empenhado. O Espírito Santo de Deus está empenhado em te fazer avançar e não retroceder. Então, se há algum sentimento em você, algum pensamento de retrocesso, eu, como uma profeta de Deus, declaro esse pensamento falido sobre as suas emoções e sobre a sua mente, de retroceder. Se você está com saudade de comer os ambrólios, quero dizer para você que isso não é de Deus. Esse pensamento não é de Deus. Essa vontade não é de Deus. De que você volte. Não volte. Não volte para trás. Porque o Senhor está te libertando de uma vez por todas dos cativeiros. Você agora está verdadeiramente sendo livre para viver aquilo que Ele declarou que você viveria. Eu não sei se tem 43 anos, eu não sei se tem 43 dias, eu não sei se tem quantos meses. Mas eu quero dizer que Deus tirou esse tempo, escolheu esse tempo. Se você está aqui ouvindo essa live, se você vai ouvir essa live, essa palavra é para você. Essa palavra é para você, esse entendimento, essa localização profética de onde você estava, para onde você está indo e aonde você está agora, é para você. Hoje o Senhor os tirou de lá pela força de sua mão poderosa. É a mão poderosa de Deus. Irmão, se você é cheio do Espírito Santo, mulher. Aqui nós estamos falando da velha aliança, mas eu quero trazer isso aqui para a luz da nova aliança. Aonde nós recebemos o Espírito Santo de Deus e por ele nós vivemos e somos guiadas pelo Espírito Santo. Um dos nomes do Espírito Santo é a mão poderosa de Deus que age. E aqui está dizendo que pela mão poderosa de Deus, eles seriam libertos, retirados daquele lugar. E eu digo aqui, em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder de Deus, que você está sendo tirado, é pela mão poderosa, é pelo Espírito Santo, é pelo poder do Espírito Santo de Deus, aquilo que te escravizava, aquilo que tentava te parar, aquilo que tentava te esconder, aquilo que tentava ofuscar seu brilho, aquilo que tentava contra a sua vida, aquilo que tem tentado contra a sua influência, que tem tentado matar a sua influência na terra. O Senhor está dando um basta. Eu vejo como claramente com o anjo do Senhor, ele está limitando. Ele limita o caminho que chegava até você. E tudo que diz respeito a você. E aí você vai continuar vendo aqui. E aqui quando chega aqui no versículo 21 do capítulo 13 de Êxodo. Eu quero deixar essa palavra aqui. Para que você entenda que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. E não é, eu já falei isso aqui nas outras lives, mas o Espírito Santo volta com uma nota, né, uma impressão muito forte no meu espírito, de entendimento, que não é o porquê, mas é o pra quê. O pra quê disso tudo. E não o porquê disso tudo, mas o pra quê dessa condição, dessa situação. E aí, a Bíblia diz assim, o Senhor ia adiante deles. Não importa qual seja o caminho, qual seja a situação. O que importa é que o Senhor está com você. Irmãos, Deus falou algo comigo tão forte naquela madrugada. De quinta para sexta-feira, que eu confesso a vocês que eu fui assim impactada.
Porque de verdade, quando a gente pensa em Deus, a gente pensa no Senhor, como a gente tem uma pobre avaliativa de comparar Deus, né, com os relacionamentos dos quais a gente tem. E ter relacionamentos é muito bom, irmãos, mas eu tô querendo comparar aqui o seu relacionamento com Deus, o nível de lealdade. E a Bíblia diz que é impossível que Deus minta, ele possui um caráter imutável. Mas como às vezes, né, nos delírios da nossa alma, nos devaneios da nossa alma, onde as nossas emoções, elas tendem a querer nos derrubar e nos prejudicar. Nós entramos nesses devaneios de achar que porque nós somos traídos, né, pessoas foram desleais conosco, pessoas que prometeram andar conosco até o fim. Na primeira dificuldade lá nos abandonaram. A gente, nos nossos devaneios, nós pensamos que Deus, que o nosso Pai, que o Criador, esse Pai amado, ele também é assim. Mas não é, irmãos. Quando Deus ele pega na mão de alguém, isso é a mais pura da verdade. Quando o Senhor ele decide andar com a pessoa, e você vai entender que por meio da palavra aqui do versículo 21 de Êxodo capítulo 13, ele vai, e olha só o que acontece. O Senhor ia diante deles. Durante o dia os guiava por uma coluna de nuvem. E durante a noite fornecia luz como uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se afastava do povo. Durante o dia, o povo de Deus, tá? Você precisa entender que você e eu somos o povo de Deus. E nós não somos conduzidos por qualquer um, nós somos conduzidos pelo Senhor, por meio do Espírito Santo de Deus. Então existe adiante de nós uma nuvem que nos guarda durante o dia do sol. E existe uma nuvem como uma coluna de fogo que nos guia durante a noite. E a palavra e o Espírito, a palavra e o Espírito. Lâmpada para os meus pés agora e luz para o meu caminho ali adiante. Capítulo 14 de Êxodo. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que deem a volta e acampem em Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem ali à beira do mar, em frente a Baal-Zelon. O faraó pensará: os israelitas estão vagando, perdidos, prisioneiros do deserto. Olha isso, se você não assistiu essa live desde o começo, assista. E ele os perseguirá. Planejei tudo isso para mostrar a minha glória. Um pouquinho aqui, vou voltar um pouquinho aqui, para aí, no capítulo 14, aqui no versículo 3, né, que a gente está lendo. Volta um pouquinho aqui no versículo 13. E ele fala assim: por isso Deus, versículo 13, capítulo 18. Por isso Deus o fez o povo dar a volta pelo deserto rumo ao Mar Vermelho. Vamos ler desde o 17, 13 e 17. Quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal. Normalmente, aqui em outras versões fala o caminho mais curto, que corta o território dos filisteus. Embora fosse o caminho mais curto, Deus não os conduziu, o povo dele, pelo caminho mais curto. E nem pelo caminho que eles não teriam que passar no acampamento dos filisteus. Embora esse fosse o caminho mais curto. Mas eu e você chegamos num lugar de entender que Deus é como a gente falou aqui no começo dessa live. O Pai, o soberano, o eterno. Por meio do Espírito Santo de Deus, esse auxílio, essa ajuda, esse guia. Né, esse localizador, esse localizador que nos localiza, ele não, né, muitas vezes, na maioria das vezes, quando eu olho para minha vida e não sei você, quando você olha para a sua vida não foi, e Deus não tem te conduzido pelo caminho mais fácil. Deus não tem te conduzido pelo caminho mais curto. Mas Deus tem te conduzido debaixo de uma nuvem, o Espírito Santo, ele disponibilizou o Espírito Santo para que você fosse pelo caminho do qual ele desenhou para você. Ele é Deus. Você não está sendo, nem eu não estou sendo guiada, né, por qualquer força humana, mas eu estou sendo guiada pelo meu Pai, o Criador de todas as coisas.
O caminho que ele tem para mim, o caminho que ele tem para você é o bom caminho, é o perfeito caminho, é o agradável caminho, é aquilo que vai nos levar para o cumprimento do propósito, é o que vai nos levar. E aqui, quando a gente vai continuar lendo, a gente vai ver que coisas extraordinárias, um caminho sobrenatural, Deus abriu, algo aconteceu, o Senhor fez com que eles se acampassem ao redor, né, ali próximo ao mar. Eles devem ter pensado, e aqui fala que eles pensaram. É tremendo. Você imagina o que deveria estar na mente daquele povo hebreu que havia vivido 430 anos escravo. De repente chega um homem se dizendo libertador, que vem trazer libertação. Né? De repente vem Jesus falando para você, eu sou a salvação. Se você crê em mim, né, será salvo tu e sua casa. E de repente você se vê passando por um caminho difícil, por situações difíceis, né? E você olha e vê que as suas circunstâncias não mudam. E você parece que anda e você não vê. E você se vê arrodeada de água, como esse povo aqui. Mas o Senhor, irmãos, ele não faz a coisa acontecer segundo a lógica humana. O Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para te dizer, o que ele está fazendo é inédito, é único. E você vai viver isso pela fé. Se você crer e permanecer crendo e não desistir, você vai ver. Você vai ver uma parede ser levantada dos lados. Né? E aqui no caso foi o mar que se abriu. E paredes foram se levantadas. Né? E em terra seca, o povo hebreu, o povo de Deus passou. A pés secos, o povo passou. E não foi pelo caminho mais curto. E a Bíblia está dizendo aqui. Então não desanime. Não desanime. Não preocupe. Não perca a fé. Mantenha as lâmpadas da sua fé acesa. Mantenha as lâmpadas do seu espírito acesas. Orando em outras línguas. Permaneça orando em outras línguas. Permaneça crendo. Eu creio e por isso declaro e profetizo que hoje o Senhor, hoje, nesse dia chamado hoje, sábado, existe algo sobrenatural, existe algo da parte de Deus sendo liberada para mim, para você, que só podia ser liberado por Ele, que só podia acontecer por meio dEle. Não tinha como ser, nem existir, nem vir parar na sua mão. Não tinha como se não fosse por meio do poder de Deus. Não esquece, você que entrou nessa live desde o começo, você vai assistir essa live depois, se você não tá aqui. E é incrível, irmãos, que esse povo estava ali. E aí no versículo 5, quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, né, quando ele se deu conta, quando o mal, né, percebeu, porque tamanha foi a estratégia que Deus fez ali. A palavra diz que o Senhor vigiou toda a noite para libertar o povo dele, você. O Senhor continua em prontidão. Jesus ressuscitou e está vivo. O Espírito Santo está em plena ação. O Espírito Santo está em plena atuação para atuar em lugares na sua vida que só poderiam ser mudados e transformados por Ele. Ele e os oficiais mudaram de ideia. Os faraós e os oficiais mudaram de ideia. O rei do Egito, o que fizemos? Perguntaram, como podemos deixar todos os escravos israelitas escaparem? Então o faraó mandou preparar sua carruagem e convocou suas tropas. Levou consigo 600 dos melhores carros de guerra, além das carruagens de batalha. Versículo 8. O Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito. Foi o Senhor que endureceu o coração de Faraó, para que ele perseguisse os israelitas, que haviam partido triunfantemente. Os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército de Faraó, todos os seus cavalos e os carros de guerra. Mas a palavra diz que é ele que põe fim às guerras. Quebra o arco e despedaça a lança e põe os carros no fogo. Aleluia. Quando o Faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos. Não temas, olhe para frente, não olhe para trás. Não retroceda. Qualquer que seja o pensamento de retroceder no seu posicionamento de fé e na decisão que você tomou hoje, de superar, supera. Deus falou fortemente semana passada.
nas lives que nós fizemos pela manhã. Supera. Existe uma força, existe um poder, existe uma disponibilidade do Espírito Santo, uma capacitação, uma manifestação do Espírito Santo liberada para que você supere coisas na sua vida e ande para frente. Superar não é esquecer. Superar não é deixar para trás. Superar é se sobrepor à dor. Superar é decidir sair daquele lugar de dor. Então supere. Supere seja qual for a dor. Qual seja a decepção. Qual seja o desespero. Supere. Supere em Deus. Sai desse lugar de se vitimizar. E de choramingar. Entenda o que eu estou te dizendo. Pela fé. Pegue isso no seu coração. E saia desse lugar e avance. Avance nesse lugar, avance para frente. E aqui diz que eles entraram em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? Meu Deus, irmãos. Meu Deus, quantas vezes, como eu disse aqui, os nossos devaneios da nossa alma, os devaneios das nossas emoções, nos levam para pensamentos de retrocesso, que é tudo o que a influência do mal quer, que é tudo que o mal quer, que é tudo que o mal quer, é que o plano dele de te fazer retroceder, desistir, olhar para trás, sentir saudade lá dos ambrólios, daquela sopa lá que você comia quando você era escrava, das coisas, das migalhas que você comia quando você era escrava. Não, Deus não te chamou para ser escrava de ninguém. Deus não te chamou para ser escrava de ninguém. Auxiliadora idônea não é escrava. Auxiliadora idônea não é escrava, viu? É auxílio. Alguém já está fazendo algo e precisa de um auxílio. Foi assim que Deus fez. Adão já era existente, pleno em tudo. Deus não criou ele à metade, nós já falamos aqui. Aí Deus veio e criou, e não era bom que Adão fosse só. E criou para ele uma auxiliadora, não era uma escrava, para servi-lo 24 horas, não. Criou para ele uma auxiliadora. E sabe, o homem é aquele que usa dessa auxiliadora na sua vida. Como conselheira, como ajudadora, né, como amiga, como esposa, companheira de jornada, da oração. Em nome de Jesus, o Senhor está libertando, o Senhor hoje está libertando você de qualquer que seja o retrocesso. Meu Deus, existe uma nota muito forte no meu coração, que pessoas estavam com planos prontos, de malas prontas para retroceder, para voltar do lugar aonde saíram. Lembre da promessa que Deus fez para Abraão: sai da sua terra e da sua parentela e vem para a terra que eu vou te mostrar. Entre nesse nível de fé. Confia no Senhor de todo o seu coração. Não dá como dar errado, não tem como dar errado. O Senhor parece que está demorado, mas nós lemos aqui em 2 Pedro. A promessa parece demorada. Vamos ler lá de novo. Parece que está demorando. Mas o dia chegou. O dia chegou. Aleluia, Jesus. O dia é hoje. Pense sobre todas essas coisas das quais o Espírito Santo está trazendo aqui para você hoje. Deus tem mais para você, mulher. Deus tem mais. Deixa eu passar aqui. 2 Pedro, capítulo 3. Logo, amados, versículo 8. Não se esqueçam disto. Para o Senhor um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora. O Senhor não está demorando, irmãos. O caminho dele não é o seu caminho. Parece uma palavra tão clichê, uma frase tão clichê, mas ela é verdade. Os caminhos do Senhor são maiores, muito mais excelentes, muito mais altos do que os seus. Aguarde, fica vendo. Deus está abrindo um caminho. Deus vai fazer você passar. E aqui, quando a gente vai ler toda a palavra do livro de Êxodo, a gente vai ver que quando todo aquele povo passou, o povo de Deus passou, aquelas águas, elas voltaram.
né? E Faraó e os seus cavaleiros estavam ali no meio daquele caminho. E eles foram surpreendidos por aquelas ondas, por aquelas águas. O caminho do qual Deus está fazendo algo acontecer na sua vida é inédito. O que Deus, por meio do Espírito Santo e da palavra, da promessa que você tem, está fazendo realizar na sua vida é algo que ainda não se viu. É algo do qual você ainda não provou. Você vai experimentar de algo assim, ó, sublime e tremendo ao mesmo tempo. É como um vento suave. Não vai estar na tempestade, não vai estar no vento forte, mas vai estar no vento suave. Vai ser como um vento suave, um resultado. Vai ser um resultado. Como eu estou feliz de estar aqui hoje, declarando essa palavra com tanta certeza no meu coração. Porque eu sei que quem crê, descansa no Senhor. Tudo é possível àquele que crê. Se você crê, você vai ver as maravilhosas coisas de Deus acontecer. Recebeu, Joelita, na sua vida. E não é da maneira mais fácil. Eu sei que às vezes é difícil porque a gente, na jornada de seguir a nossa jornada profética, a gente vê muita gente chegando pelo caminho mais rápido, alcançando. Mas você precisa entender que você não é todo mundo, você é povo de Deus. Eu sou povo de Deus, eu sou filha de Deus. Então, se o outro povo lá está alcançando, você não tem nada a ver com isso. Aquilo ali pode até ter uma durabilidade. O que Deus vai te entregar tem peso de glória, é eterno. Vai trazer galardão para sua vida. Vai te dar amparato para você realizar o seu propósito na terra. É sem retorno. Então, qualquer que seja o pensamento de retroceder, de voltar, Deus está mandando eu te dizer, não volte. Não retroceda. Qualquer que seja o pensamento, faça morrer o pensamento, a vontade. Faça parar, qualquer que seja o pensamento. Não volte em lugares em Deus aonde você já venceu, por meio do Espírito Santo de Deus. Continue orando em língua, ponha voz nessa oração em línguas. Ponha voz nesse motor chamado oração em línguas. Ponha voz nessa linguagem sobrenatural da qual você não fala com homens, você fala com Deus. E não é essa oração emocional somente quando você está cheio, quando você está à flor da pele, não. É uma coisa severamente disciplinada. É uma disciplina de oração. É em todo tempo orando. Orando em todo tempo no Espírito. O Senhor está te arrancando. O Senhor está arrancando você. Como disse que o Senhor está de vigília para libertar o povo dele no dia de hoje. Eu pego essa palavra e trago essa palavra para o contexto da nossa vida hoje, para o seu contexto. Pela fé, eu declaro essa palavra na sua vida e na sua família. Eu quero te dizer, seja cheia do Espírito Santo. Seja cheia do poder de Deus. Tenha plena convicção de que Deus é fiel. Irmãos, olha só, você tá vendo aqui essa choker maravilhosa que eu tô aqui? Essa pulseira maravilhosa que eu tô aqui, mulheres? Esse brinco que eu coloquei exclusivamente para fazer essa live, esse brinco de gota, olha só. São semijoias de alto padrão. A pastora Fabiana, que é responsável por essa marca, tá aí. Aqui, ó, até peguei aqui. luxsemijoias.com. Talvez você esteja procurando, né, algo para que você venha empreender. Até você pode montar uma página na internet, você pode, né, vender esses produtos aí na sua cidade para outras mulheres. Olha, eu trouxe umas peças ano passado da pastora Fabiana, lá de Limeira, porque o banho, eu sei que é um banho 18, né, no ouro 18. São peças que não ficam pretas, irmãos. É claro que a gente tem que ter todos os cuidados. E eu tenho até hoje todas as coisas. Eu sempre tô colocando uma coisa aqui ou outra. Se você tem interesse, né, de saber mais sobre como ser uma representante, né, da Lux na sua cidade, de comprar essas semijoias para você revender,
Né? Você compra no atacado e revende no varejo. Você pode comprar também no varejo dela para seu uso pessoal. Fale comigo no privado que eu vou passar. Passa aqui, fala no meu direct. Se você tem meu WhatsApp, passe. Mas é uma ótima oportunidade. Né? São coisas com preço maravilhoso, de uma excelente qualidade. Você vai estar com toda certeza. Isso aqui também nasceu. Eu sei que a Lux Semi-Joia nasceu no espírito. É uma marca que nasceu no espírito, né? Foi uma direção. Foi uma inspiração que Deus deu para a pastora Fabiana por meio do Espírito Santo e usou um homem de Deus. Eu sei dessa história e ela é verdade. Então, se você tá aí, ó, a pastora Fabiana tá falando. E então, se você tem esse desejo no seu coração, eu sei que muitas mulheres falam comigo, essa live vai ser assistida por várias outras mulheres, até, né, depois ela vai pro canal no YouTube, você vai poder compartilhar lá. Pega o contato da pastora Fabiana comigo, eu vou te passar. Se você é do interior de São Paulo, ela tá ali em Limeira, São Paulo, mas hoje, gente, hoje em dia não existe lugar longe, né? Depois do telefone, das redes sociais, do avião, dos correios, ou tem outras formas de envio, até mais em conta. Então, assim, fale comigo, eu vou passar o contato dela, ela vai te explicar tudo, ela vai te falar tudo, ela vai te mostrar tudo. E eu sei que Deus tá abrindo portas para mulheres aqui, para homens também. Para que você venha, né, prosperar. Porque a palavra diz que tudo que você colocar a sua mão prosperará. Então não tenha medo de projetar e de empreender. Você hoje saiu do lugar. Você saiu do lugar de escravidão. Você hoje sai desse lugar de escravidão. Você hoje sai desse lugar. Faraó te solta porque Deus se empenhou. Né? E ele ficou desesperado. Ele nem quis mais. Ele pediu, pelo amor de Deus, vão embora daqui você e esse povo. Porque senão vocês vão acabar nos matando. Então Deus está agindo em seu favor, está agindo em meu favor e agindo em favor das nossas causas. O Espírito Santo de Deus tem nos ensinado, tem nos edificado por meio da oração em línguas, por meio do ensino da palavra. Quantos testemunhos, mulheres e homens de Deus, eu tenho recebido dessas simples lives, aonde a poderosa e infalível palavra de Deus é que tem feito a diferença. Aonde o onisciente, onipresente, onipotente Espírito Santo de Deus é quem tem ido atrás dessa telinha e tem convencido, tem trazido clareza, entendimento, revelação, ânimo novo, fôlego, cura. Mulher, você é curada pelo poder de Deus, a sua casa é cheia da presença do Espírito Santo. Eu quero declarar sobre as famílias, né? Sua família é bendita, você é bendita, única. Cheia do poder de Deus, seja cheia da glória de Deus. Pastor Fabiana, hoje à noite eu ainda vou usar uma ou outra ainda mais bonita aqui para ir lá pro congresso. Hoje eu vou vestida de Barbie lá pro congresso de mulheres. Glória a Deus, estou muito animada. E eu quero que ano que vem nós também teremos o nosso Congresso Nacional de Mulheres. Ano passado a gente fez, olha lá, ó, a pastora Priscila também tá falando aqui, testemunhando das peças da pastora Fabiana aqui. Olha que bênção. É muito bom. Ano passado nós fizemos um congresso de mulheres lá. Vamos fazer outro congresso de mulheres em nome de Jesus. Em Limeira, em Campinas. Né? Eu tô pra ir, Balneário, Curitiba. Nós estamos aí, né, no acerto das agendas. E ano que vem, em nome de Jesus, nós vamos ter um congresso, né? Mulheres ajudando mulheres aqui em Goiânia ou em outro lugar. Nós já estamos orando. Esteja orando comigo junto por esse projeto. E o Senhor que vai fazer. Ele me disse, toca a trombeta. Ele falou pra mim, toca a trombeta pra você ver. Que eu vou levantar mulheres dos 4 cantos do Brasil e do mundo pra te auxiliar. Então esteja orando por mim, esteja orando por esse projeto. Porque é a vontade de Deus. E eu não estou mais presa, irmãos, eu estou livre. Não tem nada mais que me prende. Eu sou livre para cumprir o meu chamado e ser quem Deus me chamou para ser. Realmente eu não sou fofa, né, Cris? Eu não sou fofa. Eu sou brava. Eu tenho lá, mas eu já melhorei muito, né? Deus tem trabalhado, né? Eu tenho me exposto à presença do Senhor e Deus tem trabalhado, né, nesse meu temperamento. Mas ontem Deus falou fortemente comigo. Eu não quero te formatar, eu não quero mudar nada. Né? A condição de quem você é, o seu caráter é o que importa. Você não precisa ser
fofa pra agradar ninguém, não. Você não precisa ser fofa. Irmão, isso foi libertador pra mim ontem. Porque realmente eu não sou fofa. Eu sou muito simpática, realmente, glória a Deus. Eu tenho uma grande facilidade de me comunicar. Eu amo gente, eu amo pessoas. Mas falar que eu sou fofa, irmãos, eu não sou. Glória a Deus, nem meu nome é, né, amiga? Nem meu nome é um nome fácil. Iula, olha que glória. Mas glória a Deus pelo Espírito Santo em mim. Glória a Deus pelo Espírito Santo. Porque Ele é o encaixe perfeito, né, que me auxilia na minha vida. Graças a Deus. Você recebeu também, Fabíola? Deus abençoe. Mas, irmãos, é lindo, porque quanto mais a gente nos expõe à presença de Deus, mais Ele nos vai. Aquilo que precisa ser aprimorado, né? Nós somos o barro e Ele é o oleiro. E Ele vai nos tornando. E Ele vai nos moldando. E aquilo que Ele quer realmente mudar e transformar, faz. O que precisa ser equilibrado, Ele vai equilibrando. Deus é lindo. É isso mesmo, Estela. Deus é lindo. Glória a Deus. Irmãos, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês, né? Não esqueçam aí. Precisando do contato, fale comigo, da pastora Fabiana. Também ela tá aí pelo Instagram dela. Vocês podem falar diretamente com ela. E glória a Deus. O que nós temos que buscar é ter um caráter, né? Tendo em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se a gente for pensar, Jesus não era tão fofo assim não, irmãos. Jesus era bem firme. Ele era bem focado no propósito. Ele não perdia tempo com certas coisas, não. Ele era agressivo, né, naquilo que o pai dele havia chamado ele para fazer. E ele se mantinha firme ao chamado, ao propósito. Porque ele sabia que o tempo dele era curto. E ele não podia, né, perder tempo. Ele viveu anos sendo preparado pelo Pai, pelo Senhor. Né, teve autonomia de si mesmo. Era cheio do Espírito Santo, 100% homem, 100% Deus. Mas era um homem autônomo. Um homem, né, real, um homem de carne e osso. Jesus, o Filho de Deus, foi um homem de carne e osso e sangue. E glória a Deus por isso. E Ele nos fez assim, a multiforma sabedoria, da graça, a multigraforma, né? Graça de Deus, a multiforma sabedoria também do Espírito Santo. Assiste, Yara, depois, essa live. Fiquem com Deus, minhas queridas, fiquem acompanhando aí. Vou estar lá. Nesse congresso maravilhoso. Semana que vem tem um congresso também da minha cunhada. Eu me deixo curar. Estarei lá na sexta-feira e no sábado pela manhã. Vai ser uma benção. E hoje eu tô aqui, ó, na conferência única, benditas, aqui dos meus irmãos, aqui do Verbo da Vida Goiânia, do qual eu amo tanto e do qual eu me sinto tão amada. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Amém. Graças a Deus, Fernanda. Compartilhe essa live. Já já o nosso querido, né, o bonitão da Vida no Espírito, o Tiago, o Chiquérrimo, chamo ele de Chiquérrimo, vai descer. Raquelzinha, fique com Deus, bom descanso. Vai descer, vai subir essa palavra pro YouTube, você vai poder. Amém, Nesilma, maravilhosa. Você vai poder compartilhar essa palavra, né, no YouTube. Fica com Deus, Jesus te abençoe grandemente. Orem por mim, orem pelo pastor Heber, né, pelo nosso aniversário de casamento. Amanhã, hoje eu saí com o meu gatão, falei aqui, nós almoçamos, tivemos um tempo muito bom juntos, né, e é tão bom, né, celebrar esses anos, todo esse processo que eu e o Heber temos vivido, que tem sido lindo, que tem sido transformador, que nem sempre é fácil, mas é válido, é maravilhoso, e esteja orando por nós. E amanhã ele tá aí, às 20 horas, né? Falando de vida no Espírito. Estamos aqui juntos. De domingo a quarta. Unidos aqui. Sábado vamos ter live novamente às 17 horas. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.